Tudo Sobre apresenta a primeira infância. Boa noite, pessoal. Na edição de hoje do nosso podcast, iremos discutir sobre primeira infância. É, Temos aqui três especialistas sobre a questão do crescimento, desenvolvimento e maturação. E uma especialista em primeira infância, que é a Patrícia. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Eu sou a Patrícia, obrigada por me receber. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira infância. A primeira infância é desde o nascimento até os 6 anos de idade da criança, e também é onde as descobertas e as experiências são levadas para o resto da vida. Os primeiros 3 anos da vida são essenciais para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. De acordo com uma pesquisa, o cérebro de uma criança passa por um forte estágio de maturação, o que determina sua capacidade de absorver as coisas. Portanto, deve ter cuidado ao estimular essa fase, principalmente por traumas e situações negativas. Durante esse período, a comunicação entre os neurônios se desenvolve, estimulando a interação do tato, audição e visão. De 4 a 6 anos, as crianças têm a maior autonomia. Isso significa que, além de expressar suas habilidades, ela também pode realizar diversas atividades por conta própria, como jogos relacionados à prática de esporte. A busca de conhecimento sobre o mundo nessa fase torna-se bem mais complexa. Em relação a tudo isso, quais são as principais características dessa fase? Sabe me dizer? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Oliveira e eu vou falar sobre as principais características da primeira infância. Uma característica interessante da primeira infância é quando as crianças entram no estágio sensório-motor. Nesse período, eles procuram ter controle das suas habilidades motoras e aprendem com as coisas que os rodeiam. Isso acontece aproximadamente até os 2 anos da criança. Durante esse período, os bebês aprendem sobre si mesmos e sobre o mundo que está à sua volta, em uma constante interação das suas atividades sensoriais e motoras. Eles aprendem pela imitação, pelas ações de agarrar, sugar, atirar, bater e chutar. Os bebês, conforme o tempo, vão evoluindo e começam a emitir sons, assim como o choro. E desse modo, os bebês começam a manifestar suas necessidades e sentimentos. Depois, evoluem para arrulhos e balbúcios, até que por acaso começam a imitar algumas palavras escutadas. Depois, assim que eles entendem a sua capacidade de imitação. Para termos mais profundidade no assunto, convidamos a especialista em crescimento, senhora Jéssica. Como você define o crescimento, Jéssica? Gente, boa noite. Meu nome é Jéssica. Sou do segundo semestre de bacharelado e vou falar para vocês sobre o crescimento. O crescimento é o aumento de tamanho corporal. E essa cessa na altura e no crescimento linear. E de fato, o que realmente poderia influenciar o crescimento, tanto positivamente como negativamente? Então, a parte negativa e positiva seria um ambiente que influencia muito como higiene, cuidados gerais, saneamento e as condições de vida da criança em relação ao seu passado e presente. O planejamento familiar, quando a mãe está na gestação, já começa pré-natal e os devidos cuidados na gravidez, para esse crescimento se processe de forma adequada. O crescimento é um processo biológico e acontece pelo aumento de tamanho da célula e aumento do tamanho corporal. Portanto, podemos dizer que o indivíduo sofre fatores de influência intrínsecos, genéticos, metabólicos e malformações. Ou seja, pode ser geneticamente relacionado e os fatores extrínsecos, como a alimentação, a saúde, higiene, cuidados gerais com a criança. Temos também o fator da herança genética, que são as características herdadas dos seus descendentes. A genética do pai e da mãe influencia muito no potencial a ser atingido pela criança. Outro fato sobre a herança genética é que a altura pode variar de 1,64 podendo chegar até 1,90, sendo o mais alto, que nem no meu caso, meu pai é o mais alto, minha mãe é mais baixa. E eu não sou tão baixa e o meu irmão já é mais alto. E os homens geralmente são mais altos em relação a isso, pois a genética
influencia muito do pai e da mãe. Muito obrigado, viu, Jéssica? Agora vamos passar a fala para o João Paulo, especialista em desenvolvimento, e irá contar um pouco sobre esse processo. Boa noite, Anjo. Hoje eu falarei sobre o desenvolvimento infantil, que é um processo de continuidade e mudança nos diferentes domínios do comportamento humano, como motor, cognitivo, linguagem e psicossocial, que ocorre durante a infância. Trata-se de um processo multifacetado em que os fatores intrínsecos à criança relacionados à sua herança genética e fatores biológicos interagem com os fatores externos provenientes do ambiente físico, social, cultural e emocional em que a criança vive. Os fatores biológicos são aqueles relacionados aos eventos pré, peri e pós-natais, como a idade gestacional e o peso ao nascimento, possíveis deficiências físicas, a saúde da criança e o estado nutricional, tanto do ponto de vista de suporte energético como de micronutrientes. E quais são as questões negativas envolvidas nesse período de desenvolvimento? Então, Ângelo, referente ao contexto abordado, irei destacar duas problemáticas no processo de desenvolvimento da criança, que seriam o pouco estímulo e os riscos biológicos. As experiências dos 3 primeiros anos de vida têm força singular no desenvolvimento do cérebro humano. O pouco estímulo nessa fase inicial da vida impede a formação de círculos neurais, comprometendo a capacidade de aprender a falar, ler, cantar, tocar instrumento, dançar e dominar outros idiomas e etc. Da mesma forma, deficiências nutricionais e incapacidade de detectar e tratar certas doenças atrapalham o desenvolvimento físico das crianças. Outros aspectos são crianças que apresentam riscos biológicos, são consideradas de alto risco e são vulneráveis a apresentarem atraso no desenvolvimento ou mesmo desenvolvimento atípico. A prematuridade e a desnutrição são exemplos de fatores de riscos biológicos e têm sido relacionadas à morbidade e à mortalidade de crianças, em alguns casos levando ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Vamos agora para o nosso último tema, que é a maturação. Para falar um pouco sobre ele, trazemos o especialista Igor. Explica pra gente a maturação e seus principais aspectos nessa faixa etária. Sabe me dizer? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade e respondendo à sua pergunta, a maturação na infância, por ser um processo evolutivo individual, deve ser entendida como uma sequência ordenada de mudanças biológicas e físicas, no caso, que pelo qual os indivíduos atravessam para atingir o estado adulto, variando no seu ritmo e grau, independente da sua raça, sexo e ou meio que vivem, né? E é um processo relacionado ao progresso em direção à maturidade física, ou seja, o estado ótimo de integração funcional de distintos sistemas corporais de um indivíduo. São mudanças de fase ou estágios também, onde os organismos passam a se caracterizar a evolução do ser humano. Assim, durante os estágios de maturação estão presentes processos de especialização e diferenciação celular. E, de alguma maneira, como poderíamos identificar o estágio de maturação de uma criança na primeira infância? Na questão de verificação dos estágios de maturação de um determinado indivíduo, a gente pode utilizar dois tipos de métodos nesse processo, sendo eles a idade cronológica e a biológica. A idade cronológica é determinada pela quantidade de anos de vida que a pessoa tem e também calculada com a base na data de nascimento desse indivíduo em questão. E a idade biológica está relacionada aos estágios em que os indicadores biológicos se encontram, ou seja, é uma análise de progresso em direção à maturidade, verificando as idades morfológica, neurológica, óssea, sexual e uma que não é tão utilizada, mas ainda entra nessa questão do parâmetro, que é a idade dental. Mas você sabe me dizer se existem outros métodos de avaliação? Sim, existem alguns métodos de avaliação da maturação biológica já na infância do indivíduo, né? Eles são descritos na literatura como sexual, somática e esquelética. A avaliação da maturação sexual pode ser avaliada pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, através de perfis hormonais, assim como pela idade de menarca nas meninas
e da espermarca nos meninos. Já a avaliação somática é realizada através da utilização de medidas antropométricas, enquanto a avaliação da maturação esquelética, que é considerada pela ciência como a mais eficiente, é realizada através do uso de radiografias, observando o processo de ossificação e fusão das hipófises ósseas. Eu queria agradecer pelo convite e espero que todos tenham gostado da minha participação neste podcast. Boa noite. A escolha do teste foi feita baseada no desenvolvimento e aprendizagem na primeira infância, utilizando um contexto de creche. Foram avaliadas as incidências das características de desenvolvimento nas crianças dessa creche, sobre o desenvolvimento físico-motor, a motricidade grossa e o controle corporal foi as características com maior frequência. Já o desenvolvimento psicossocial teve um empate entre manifestações de emoções e comunicação interpessoal, seja com os pais ou outros, com 41%. No desenvolvimento cognitivo, a característica com maior evidências é o início da resolução de problemas, seguido da representação simbólica, jogo simbólico, associação de palavra e objeto, e exploração de objeto e do meio. Por fim, temos o desenvolvimento linguístico, onde a principal característica notada foi a emissão, combinação, diferenciação de sons, assim como a aquisição e a utilização de vocabulário e a construção de frases. Com a análise desses dados, definimos o conceito de desenvolvimento humano como um processo complexo que resulta em vários fatores biológico, psicológico, sociais e culturais, e que leva a mudanças no pensamento, no comportamento e na estrutura dos indivíduos. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Aprendemos muita coisa sobre e eu queria agradecer a presença dos nossos especialistas, que falaram muito bem sobre a questão dos nossos assuntos.